Palestra de Joel Goldsmith. Nenhuma verdade é verdade, exceto a verdade que revela a si mesma em você. Parte 1, tradução de Rosilda Rocha. Bom dia. Muito bem. Agora vamos ver. Em todas as classes do caminho infinito, desde o começo, como podem ver pelos seus manuscritos, livros, foi mostrado que é absolutamente necessário conhecer a correta letra da verdade. E vou repetir isso. É ainda mais necessário conhecê-la agora. E cada livro traz alguma forma diferente de tratamento. E agora estamos começando a dizer que não é necessário conhecer todas essas formas de tratamento se conhecermos a letra correta da verdade. No ponto em que nos encontramos agora, podemos começar a dispensar algumas dessas formas de tratamento. De fato, podemos até mesmo começar a realizar o nosso trabalho de cura sem tratamento. Há muito tempo atrás, em 1937, escrevi um artigo para as publicações da Ciência Cristã e, após 8 meses, decidi não publicá-lo, porque parecia ser um pouco muito avançado para os estudantes em geral, para o estudante médio. Porém, o mesmo foi publicado depois, a pedido dos Rosacrucis, na revista Reader's Digest. Logo após eu haver deixado o movimento da ciência cristã, os dirigentes dos Rosacrucis me escreveram uma carta e me perguntaram se eu escreveria um artigo sobre cura espiritual para eles. E assim fiz. Eu lhes enviei aquele próprio artigo sobre cura sem argumento mental que havia sido escrito anos antes e não havia sido publicado. E não apenas não existe sequer uma cópia da revista disponível, mas as vendas foram esgotadas completamente até a última cópia. Todavia, milhares e milhares de cópias datilografadas estão em circulação por todo o globo. Milhares delas. Sei que um lote de 2.000 foram impressas de uma só vez. E não saberia dizer onde até mesmo uma dessas cópias estaria disponível. E a base desse artigo, Cura sem Argumento Mental, é justamente esse. Que se você compreender a base da vida espiritual, se compreender o fato de que Deus constitui o ser individual, certamente não terá que tratar a vida de Deus, nem irá tentar prolongá-la ou salvá-la ou até mesmo levantá-la do túmulo, desde que o Cristo nunca esteve num túmulo. Agora, com essa realização, você tem uma coisa a fazer, apenas uma coisa, e essa é: sempre que se defrontar com uma aparência de discórdia, desarmonia, deve se sentar e entrar em meditação até receber aquele clique como resposta. Então, deixe-o realizar o trabalho. Não faz diferença alguma se é alguém precisando de uma casa, não faz diferença alguma se é alguém com dor de ouvido ou dor no pé, não faz diferença alguma se é cegueira ou surdez, ou câncer, ou derrame. Esses são apenas nomes até onde lhe diz respeito. O ponto principal é que você está vendo uma aparência discordante, uma aparência desarmoniosa, uma aparência errônea. Pode ser trilhos dos trens se juntando. Pode ser o sol sentado sobre a montanha,
e você quer subir ao topo da montanha, mas a aparência é de que você não pode porque o céu está assentado ali. Qualquer que seja a discórdia, você tem apenas uma função: se sentar em meditação. E, naturalmente, a mesma deve ser baseada em sua realização de que Deus é a única vida. Portanto, você está lidando não com uma condição física, mental, moral ou financeira. Está lidando apenas com uma aparência. E então, você precisa ter esse clique, essa realização dentro de você. Agora, à medida em que faz isso, por um certo período de tempo, normalmente acontece a mesma coisa que acontece quando faz um tratamento. Eventualmente você chega a um ponto em que, em lugar do tratamento durar 20 minutos, dura 10. E então 5, e então 3, e então 2, e então, a maioria deles, meio segundo. E assim é com isso. Primeiro, você pode estar num lugar onde a todo tempo lhe pedem ajuda. Pode precisar se sentar por 3, 5, 8, 10 minutos antes que encontre a sua paz. De fato, pode ter que voltar a fazer isso novamente, 4, 5, 6, 8, 10 vezes, até que realmente a cura aconteça. Porém, ao persistir nisso, finalmente chega o dia, quando nem mesmo tem que se sentar para meditar. Quando nem mesmo tem que se sentar para esperar por essa realização, por esse clique. Onde, juntamente com a aparência do erro, chega a certeza ou a resposta. E você simplesmente, automaticamente diz: está tudo bem, vá para casa, isso está resolvido. Ou está tudo bem, você vai se sentir bem em poucos minutos. Se isso surgir de dentro de você simultaneamente com a aparência de discórdia, é quando você sabe que está vivendo, se movendo e tendo o seu ser na consciência espiritual. Vocês veem, no início de nossa vida espiritual, temos alguns momentos em que somos espirituais ou nos sentimos espirituais. E então, durante o restante do dia, saímos por aí como seres humanos comuns. E quando alguma discórdia surge, nos sentamos e procuramos nos sentir espirituais novamente e assim continuamos, flutuando de um estado de consciência para outro. Agora, à medida em que persistimos nesse viver espiritual, surge o dia quando muito raramente voltamos a um estado de consciência totalmente humano. E, ainda assim, apenas por períodos curtos. E, naturalmente, chega finalmente o tempo quando você simplesmente não pode retornar à consciência humana. Quando não pode mais viver ou agir como um ser humano como vivia antigamente. Da mesma forma que não pode o homem na Lua. Esse é o ponto que o mundo jamais pode acreditar, porque esse bem interior nem sempre é visto lá fora. Porque externamente você ainda estará vivendo sua vida normal, você ainda se parece como homem ou mulher, você ainda age como a maioria dos seres humanos, comendo, bebendo, dormindo. Porém, internamente não será a mesma espécie de pessoa de forma alguma e não estará respondendo às mesmas influências.
Isso é, quando tiver chegado à consciência do espírito, esse é o ponto onde, primeiro que tudo, você não reage às aparências errôneas no mesmo grau em que fazia antes. Se alguém se queima, você não sai todo desesperado procurando manteiga, vaselina ou alguma medicação qualquer, porque já chegou a um ponto onde não mais responde às aparências através da realização de que essa pessoa é a vida de Deus e não pode ser tocada. E assim você não responde. Essa é a razão porque muitos metafísicos, mais especialmente da ciência cristã, algumas vezes parecem ser muito frios. De fato, encontrei poucos cientistas cristãos em toda a minha vida que realmente fossem frios. Porém, encontrei muitos deles que, para o sentido humano, pareciam frios porque não agiam com sentimentalismo e emoção quando viam alguém sofrendo ou estressado. Em outras palavras, alcançaram um estado espiritual de não reagir às aparências. E, naturalmente, o mundo humano não gosta disso. O mundo humano ama a simpatia e a tristeza e ser afagado e abraçado. Porém, espiritualmente, você não pode sentir dessa maneira de forma alguma. De fato, as pessoas ficaram muito perturbadas com Jesus porque, quando seu amigo Lázaro morreu, ele não correu para lá para salvá-lo. E, naturalmente, ele disse a razão é que Lázaro não estava morto, mas dormindo. Então, não havia qualquer necessidade de sair correndo e levou 4 dias para ele chegar lá. Agora, então, essa mesma coisa frequentemente acontece conosco nesse trabalho. Quando alguém me chama e diz, venha imediatamente, estou morrendo, ou minha irmã está morrendo, ou alguém está morrendo. E digo, não posso ir. Não posso ir aí imediatamente. Eu vou realizar meu trabalho aqui. E a pessoa diz, mas você não compreende. Precisa vir aqui imediatamente. Não, compreendo muito bem, mas não posso chegar aí imediatamente. E então, naturalmente, você é considerado frio e indiferente. E assim é que muito frequentemente, ao responder às pessoas ao telefone ou pessoalmente, você não lhes dá a resposta humana comum com a qual estão acostumadas. E, portanto, acham que você é antipático e que é melhor procurar outra pessoa. Elas não compreendem que sua falta de simpatia, sua falta de emoção é sua resposta espiritual. Se compreendessem, então seriam muito gratas se sua resposta fosse completamente dessa forma. Agora, daqui para frente, deveria ser uma coisa simples. Sermos capazes de tomar aqueles que vêm a nós sem conhecimento algum de metafísica e, em lugar de levá-los através de vários anos de argumento mental, afirmação e negação, deveria ser uma coisa simples para nós sermos capazes de iniciá-los do ponto onde estamos agora. Vocês veem, existem crianças que nunca estiveram num avião. E simplesmente pensem, se esperarem mais um pouco, mais um mês ou 2, poderão viajar num avião com turbina a jato. E nunca terão que ter a experiência de Danny Rand tentando sair das montanhas de São Francisco num DC-4. Agora,
Por que elas deveriam voltar ao tempo dos cavalos e carruagens? Por que não poderiam tirar vantagem de nossa consciência evoluída e começar de onde deixamos? E a resposta é: elas terão que fazer isso. Quer saibamos ou não, quer gostemos ou não, elas irão fazer isso. As crianças desse tempo são crianças da idade Ajata. Por que nossos estudantes espirituais não podem tirar vantagem de todos esses anos que passamos aprendendo todos esses modos e procedimentos? Porque não pode lhes ser dado a verdade espiritual do ser, que qualquer pessoa possa aprender e que certamente não deve tomar mais do que um mês. E daí em diante estarão justamente aonde estamos. Justamente aonde estamos, com apenas um mês de estudo da letra da verdade. Porque o que é que temos agora para ensiná-los? Primeiro que tudo, temos que ensiná-los sobre Deus como ser individual. Temos que ensiná-los que Deus constitui a vida individual, que Deus é a essência e a totalidade do ser, que Deus é a lei de todo o ser, e que, à medida em que nos sentamos aqui, agora, não somos dependentes de pessoa, lugar, coisa, circunstância ou qualquer condição lá fora. Desde que o reino de Deus está dentro de nosso próprio ser. O Senhor é meu pastor, não devo querer. E à medida em que lhes ensinamos que esse infinito invisível é a fonte de nosso bem, a fonte de nosso suprimento, nesse grau, então, nós os treinamos para que se afastem dessa dependência externa. Novamente, essa manhã, ao responder à correspondência, recebi um pedido de ajuda na questão do suprimento de uma pessoa que tem sido nosso estudante e curador por cerca de 30 anos. Ela estava pedindo ajuda na questão do suprimento. Como pode ser isso? Só pode ser de uma forma. Porque, no que se refere ao conhecimento da verdade, estou certo de que esse curador deve ter lido todos os livros que existem sobre o assunto da verdade metafísica e do suprimento. Porém, o que está faltando? A verdade única que faria a leitura de todos esses livros desnecessária. De que suprimento não vem para pessoa alguma, de lugar algum, nem mesmo de um Deus fora de nós. Que de fato, desde que o reino de Deus está dentro de mim, o suprimento deve sair de mim para aqueles que ainda não conhecem a sua verdadeira identidade. Agora, isso é muito simples. Pode levar um mês, ou 2, ou 3, para uma pessoa colocar a si mesma nesse estado de consciência no qual tem essa percepção consciente. Porém, esse é o princípio e pode ser aprendido em 5 minutos. Não olhar para fora de si mesmo por suprimento. Não esperar pela boa vontade de alguém. Não esperar que venha de investimentos. Porque suponhamos que nossos investimentos fossem cortados. O nosso suprimento seria cortado? Certamente, se estivéssemos
separados de Deus. Porém, como podemos estar separados de Deus se Deus é o nosso ser? Precisaríamos estar separados de nós mesmos antes de estarmos separados do nosso Deus, que é também o nosso suprimento. Então, mesmo que faça a minha cama no inferno ou lá fora no deserto, não poderia me separar do eu que é Deus. Tenho todo o direito de olhar justamente para Ele pelo meu suprimento e encontrar uma fonte de água, ou uma macieira, ou uma laranjeira, ou qualquer árvore frutífera, ou alguma outra coisa, justamente ali, no meio do deserto. Justamente ali no meio do deserto, o meu suprimento deve aparecer. Deve aparecer tão certamente como o maná caiu do céu. Deve aparecer tão certamente como a água pôde jorrar da rocha ou o ouro sair da boca do peixe. Deve aparecer. Ele sempre tem aparecido na experiência daqueles cuja consciência foi realizada como sendo Deus. Moisés conhecia a sua identidade. Eu sou o que sou. E no momento em que soube disso, onde quer que pusesse os pés, ali era Terra Santa. Porque eu estou ali. A mesma coisa que Salomão conhecia. E essa foi a razão porque Salomão teve toda a riqueza que teve. Simplesmente pense sobre toda a sabedoria e toda a riqueza que Salomão tinha. Mas tinha somente por uma razão. Salomão tinha tudo isso porque conhecia quem eu sou. Salomão conhecia sua verdadeira identidade. Salomão sabia que eu e o Pai somos um e que pedir por essa sabedoria era melhor do que pedir por pérolas e rubis e terras. Então ele teve a sabedoria e as pérolas e os rubis e as terras também. Em outras palavras, sua oração foi por desdobramento, revelação. Simplesmente, me dê desdobramento e revelação. E quando estava orando, ele estava de joelhos e totalmente sozinho no templo. Vocês sabem, existem duas histórias antigas, uma que vem da Índia e outra que vem da Terra Santa hebraica. A mesma história em duas diferentes apresentações. Uma é a história de um estudante que foi até seu mestre na Índia e disse: Ó mestre, quando vai me revelar Deus? E tudo que o mestre disse foi: no devido tempo. No devido tempo. Mas todos os dias o estudante perguntava ansiosamente: quando vou conhecer Deus? Quando vai me revelar Deus? Finalmente, chegou o dia em que o mestre disse: hoje é o dia. E o levou a um templo e disse: estou trazendo-o a essa porta na qual você deve entrar. E vou lhe dizer que estará numa sala. Entretanto, existem 3 salas e você deve encontrar o caminho da primeira para a segunda e da segunda para a terceira. Como vai fazer isso? Eu não sei, porque não penso que haja qualquer saída ou entrada. Então, deixou o estudante nessa primeira sala. Quando o estudante se acostumou com a escuridão, viu que havia uma figura de Deus, talvez Buda, em ouro puro. Era muito bonita.
Mas, enquanto olhava para a mesma, lhe surgiu o pensamento: não, não é isso. Não está certo. Existe alguma coisa errada aqui. Não está certo. Existe muito peso no ar. Não, não é isso. Eu devo ir além. E assim foi procurar a entrada para a segunda sala. E com o tempo a encontrou. E quando chegou à segunda sala, novamente ficou consciente de uma figura. E dessa vez era a figura do Buda em cristal. Ah, agora estou convencido de que compreendo Deus. Agora estou começando a conhecer. Porém, logo ele compreendeu. Isso também não é ele. Não, isso não é ele. E então começou a buscar pela terceira sala. E, eventualmente, chegou ali. E, para sua surpresa, quando chegou na terceira sala, encontrou a si mesmo completamente sozinho. Completamente sozinho. Essa foi a forma na qual seu mestre lhe revelou Deus. A história hebraica é exatamente a mesma, exceto que, quando o estudante chegou a essa terceira sala, descobriu a si mesmo sozinho em frente a um espelho. Quando nos encontramos face a face com essa verdade de que eu e o Pai somos um, de que o reino de Deus está dentro de mim, de que aqui onde estou é terra santa, de que tudo que o Pai tem é meu, nós chegamos a essa terceira sala. Alcançamos o lugar onde não oramos por algo fora de nós mesmos, nem buscamos coisa alguma. Lembrem dessa declaração. Não buscamos coisa alguma, nem mesmo um Deus fora de nós. Nós habitamos na realização de que eu e o Pai somos um, e tudo o que o Pai tem é meu, justamente aqui aonde estou. Justamente aqui aonde estou, esse lugar onde estou é terra santa. Aqui onde estou, Deus está realizando a si mesmo. Agora, nessa realização, estou reconhecendo que não existe poder destrutivo em lugar algum, desde que nenhuma destruição poderia tocar o ser de Deus. Estou reconhecendo que nem mesmo um poder de Deus fora de mim poderia vir a mim. Estou reconhecendo que não existe nem o bem nem o mal em lugar algum. Estou reconhecendo somente a plenitude, completude e perfeição espiritual aqui onde eu estou. Agora, isso não teria valor algum se disséssemos: sim, Joel, isso não é maravilhoso? Essa é a verdade sobre você, mas seria maravilhoso se fosse verdade sobre todas essas outras pessoas, se fosse verdade sobre elas também. Ah, vocês veem, estaríamos de volta a uma religião novamente. Mas a parte maravilhosa é que se isso é verdade sobre Jesus Cristo, tem que ser verdade sobre Joel Goldsmith, ou de outra forma, Deus faz acepção de pessoas ou Deus tem um enteado. Vêem isso? Se isso é verdade sobre Joel Goldsmith, deve ser verdade sobre todo homem, mulher e criança debaixo do céu. E assim é que, quando você ou eu encontramos pessoas discordantes ou condições discordantes, temos apenas que nos recolher dentro de nós mesmos para encontrarmos essa verdade e dizer: não, tudo que Deus é, eu sou.
Isso é a verdade sobre o eu sou. Quer o eu sou seja Joel, Moisés ou Jesus. Você vê que diferença faz se ele é hebreu ou cristão, se é muçulmano ou hindu. A verdade é universalmente a mesma verdade. Agora, uma vez que tenha isso em sua consciência, você compreende que mesmo que haja leis materiais, elas certamente não poderiam operar sobre o ser espiritual. Poderiam? Mesmo que houvesse leis de infecção, ou contágio, ou hereditariedade, o que isso tem a ver com Deus e o ser individual de Deus que eu sou? E assim, você estaria continuamente em paz dentro de si mesmo. E sempre que as pessoas viessem a você, quer quisessem ser alimentadas com a verdade espiritual, ou que temporariamente precisassem ser alimentadas com uma nota de dólar ou sem notas de dólar, você não teria hesitação alguma em alimentá-las, partilhar, dar, desde que você tenha acesso a essa fonte infinita e está simplesmente lhes revelando que podem ter acesso a essa fonte infinita. E, no devido tempo, elas também irão demonstrar isso. Agora, quando chegar a essa compreensão, quando for ajudar outros, você tem apenas um passo a dar. E esse é ter essa realização interior, ou esse clique. E como digo, isso será apenas por uns poucos meses. Depois, será um estado tão natural do ser que, em lugar de escrever 12 vezes 12 e fazer o processo de multiplicação para chegar a 144, você simplesmente automaticamente diz 144. E assim é com isso. Quando tiver que enfrentar uma pessoa ou condição errônea, em lugar de se sentar e fechar os olhos e dizer: Deus é vida, e Deus é a única vida, e tudo que Deus é, eu sou. Agora, automaticamente você simplesmente diz: nenhum mal pode vir disso. Tudo está bem. Pega a tua cama e anda. O que te impede? É uma questão de desenvolver a própria consciência a esse ponto. Essa é a razão de ler esses livros, ler as escrituras. Essa é a razão de conhecer a verdade. Essa é a razão de ouvir as gravações. Essa é a razão para meditar. Essa é a razão para essas classes. Desenvolver esse estado de consciência que o eleva a uma atmosfera onde discórdias não têm realidade. Elas ainda existirão como aparências. Jesus, no alto da cruz, teve que enfrentar as condições aparentemente errôneas. A cruz, ela mesma, foi uma delas. O ladrão na cruz foi outra. A deserção de seus discípulos foi outra. Nós sempre teremos que enfrentar essas aparências de discórdia. Porém, estaremos num estado de consciência que não responde às mesmas, não as aceita como real, não luta contra elas, não batalha contra elas. A batalha não é sua, mas de Deus. Permaneça sereno. Veja a salvação que vem do Senhor. Eles têm apenas braços de carne. Nós temos o Senhor Deus Todo-Poderoso.
Nunca precisamos batalhar. Nunca precisamos lutar. Nunca precisamos entrar com processo contra outras pessoas. Nunca precisamos guerrear uns contra os outros. Nunca, nunca. A única guerra que teremos é quando somos chamados a lutar pela nação como um dever do cidadão. E podemos ser chamados a fazer isso. Mas não será nossa luta, não será nosso ódio, não será nossa inimizade e não serão nossos medos. Estaremos apenas exercendo nossa função como cidadãos e bons vizinhos, desde que sabemos que mesmo que percamos nossa vida, não é nossa vida que estamos perdendo. Simplesmente saímos de uma fase da vida para outra. E estamos melhor preparados para fazer isso por nosso país do que aquele que pensa que está dando a sua vida. Agora, a própria simplicidade disso é a razão porque pode ser ensinado em um mês. Estou certo de que concorda que nada poderia ser mais simples do que a Carta de Júlio. Se ela não for a simplicidade em si mesma, eu nunca a li. Mas, se já existiu um artigo mais importante, eu também jamais o li. Porque a própria profundidade dessa carta está além da imaginação. E ainda assim, é tão simples que qualquer pessoa pode entendê-la. E assim é que as crianças devem ser capazes de entender a verdade. E se as crianças não puderem entendê-la, é porque não é verdade. Deve ser possível para as crianças entendê-la ou não é verdade. Portanto, deveríamos ser capazes de ensiná-la rapidamente. Entretanto, não podemos esperar que pessoa alguma alcance a consciência da verdade rapidamente. Isso é uma impossibilidade. Os milhares de anos em que as camadas da humanidade foram construídas em nós, o medo da velhice, o medo da falta, o medo da morte, o medo da pobreza, tudo isso são crenças universais que são tão profundas que até mesmo as Escrituras dizem que o último inimigo a ser vencido é a morte. Você vê, hereditariamente tem sido construída em nós a crença de que o bem pode vir a nós e de que o mal pode vir a nós. Nunca nos foi ensinado que o tema básico da parte cristã da Bíblia é que Deus é amor, que Deus é Pai, que nele não existem forças destrutivas. Vocês não veem que existe somente uma razão pela qual estamos nessa sala juntos, nesse minuto? E essa é por causa da crença do mundo de que existem dois poderes. Você sabe que ninguém jamais vai chegar à realização de um só poder e voltar a uma classe? Jamais. Ninguém vai fazer isso. Não existe nada mais ali para elas. Nada. É somente no grau em que nós, individualmente, ainda acreditamos em dois poderes que isso nos força a nos reunir ou nos encontrar para receber instruções. Que instruções? Aprender que existe somente um poder, e esse poder é Deus. Que não existe poder em leis materiais e calendários, em infecção e contágio, e hereditariedade, em bombas, em balas. Deus é o único poder. Muito obrigada.